Sério? Aquele estagiário? Gente, começou a aula. Não, o Bruno tá falando que eu sou muito formal. O quê? Ele tá falando que eu sou muito formal. Esse negócio para falar dos reais, você fala de racionais, depois tem que falar antes dos racionais, você é formalismo puro. Então, mas aquele negócio, né, que eu falei que eu estou tentando fazer, tipo, mergulhar e emergir no formalismo, né, assim, sucessivamente. Normalmente, o que o Bruno está reclamando é que eu estou seguindo muito a ordem. É isso, né, a sua alegação. Porque ficou muito tempo a gente focando na construção dos reais. Óbvio que tem toda a questão do ensino no meio, mas são ideias que você pode ir, voltar mais à frente, voltar de novo. Porque Wedekind é um cara da segunda metade do século XIX, bem depois do Cauchy, que foi o formalista. Ele veio para os cortes de Wedekind, ele colocou porque tinha coisa na continuidade, na definição de limites, que não estavam tão formalizados. Isso. Então, sei lá, você vai falar agora e depois a gente tem que voltar. Porque senão fica muito formal isso. Então, essa ordem do curso é uma coisa que está sempre em discussão, né? Mas eu faço assim a ordem. Primeiro falando só da construção dos números e depois das outras coisas, né? Que vem a partir daí. Mas a gente poderia fazer outra ordem, com certeza. Mas isso que o Bruno falou é interessante, né? Que na verdade a definição de limite de continuidade é historicamente anterior à corte de Wedekind, né? Aquela coisa que eu sempre falo, né? As coisas não aparecem historicamente nessa ordem, né? Então, essa construção formal de corte de Wedekind é algo que vem para assim, fundamentar formalmente algo que já existia antes, né? Assim, que era essas ideias de limite, continuidade, que para ficar formalmente consistentes precisam se sustentar numa construção formal do que é número real. Beleza? Então a gente poderia ter feito na outra ordem, mas eu sou careta. Que horas? Que? O próximo curso, essas coisas não se mudam de uma hora para outra. Sim, claro. Não, essa disciplina aqui já mudou muito, né? Desde a primeira vez que eu dei, na verdade... Mas enfim, a gente vai escrever um livro depois. Você vai escrever. Você também. Enfim, mas olha, bom, mas eu queria fazer algumas observações iniciais nessa construção que são importantes, beleza? Primeiro, que essa corte de Wedekind não é a única forma possível de construir os números reais, beleza? Existem outras formas. Uma forma de construir os números reais, assim, construir, o que quer dizer construir? É estabelecer a existência, né? Determinar a existência de um novo tipo de objeto. Uma outra forma de construir, que tem grande parte dos livros de análise, é axiomaticamente, né? Assim, que eu acho essa muito ruim, né? Porque você não constrói nada, você decreta a existência. Eu não estou paranoia disso, tá gravando. Enfim. Que você simplesmente fala assim, que é tudo que eu tenho argumentado desde o início da disciplina. Você simplesmente fala assim, existe um corpo ordenado completo. Tudo que a gente discutiu até agora fica escondido, né? Não vem à tona essa discussão, beleza? Bom, então eu vou mostrar para vocês assim, a construção de corte de Wedekind, ela é muito tecnicamente chata, porque as demonstrações são muito assim chatas mesmo, tá? Então o que eu quero mostrar para vocês não é a construção detalhadamente. Tem no livro do Cássio, do qual o pai da Bia coautor, no caso do Marco Aurélio, tem as demonstrações detalhadas disso aí, beleza? Então depois vocês podem olhar lá, mas eu acho que nem precisa. Eu quero mostrar a definição e a ideia da construção, tranquilo? Certo? E como eu falei, existem outras formas equivalentes de construir, uma delas é axiomática, outra por sequência de Cauchy,
a gente teria que definir sequência, teria que falar de sequência antes, definir o que é sequência de Cauchy, etc. Beleza? Mas a gente vai falar também dessas outras formas equivalentes. E todas essas formas de construir os números reais, elas, isso que é importante para a gente, assim, elas giram em torno da ideia de completude. Tranquilo? Então elas são formas assim de dizer o que é completude. Então isso que a gente vai falar muito. E como eu já falei várias vezes, a ideia de completude não é uma ideia algébrica. É uma ideia que envolve algum sentido de aproximação, portanto uma ideia topológica, tá? Então a gente vai falar muito agora sobre o que é completude. Então as construções dos números reais são formas de capturar formalmente essa ideia de completude. E daqui para frente a gente vai falar de sequências, funções contínuas, e a gente vai falar muito, uma coisa que eu procuro dar evidência, e que eu acho que tem em geral pouca evidência nas disciplinas de análise, é a importância do conceito de completude na demonstração desses teoremas, de vários teoremas, ou seja, na validade de várias propriedades que são muito assim, conhecidas nos números reais, beleza? Certo? Bom, então aqui eu botei assim, onde é que a gente está? Fazendo assim uma recapitulação de tudo que nós vimos até agora. A gente começou com a ideia de contagem, chega nos números naturais. Então eu quero fazer um paralelo disso com uma reta, para a reta, né, porque a construção por causa de Dedekind ela se baseia muito na reta como representação, né? Então fazendo uma recapitulação disso, esse paralelo com a reta. Então, a partir da ideia de contagem, a gente tem os números naturais. E tendo aquele ponto O como representando o zero, o ponto A representando a unidade, a gente representa os números naturais a partir da ideia de contagem. Aí depois, acrescentando, vai aparecendo ali, vocês estão vendo, né? Essa animação incrível. Então, a ideia de orientação, a gente tem, né, o zero, né, aquela coisa que a gente já falou, deixa de representar a ausência de quantidade, ele passa a ser a origem desse sistema orientado. Deveria ter botado uma setinha ali, mas não botei, enfim. E a gente tem os números inteiros, né, fazendo essa coisa na ordem da inclusão dos conjuntos numéricos na matemática contemporânea, não na ordem histórica, né, essa animação aí. E aí a gente passa para a ideia de medida. Com a ideia de medida, pode ser. Peraí, rapidinho. Com a ideia de medida, no caso comensurável, a gente tem subdivisões da unidade. Tranquilo? Beleza? E aí a gente chega nos números racionais, que obviamente eu representei alguns ali, não tem como representar todos. Mas pensando na representação da reta, né, os números racionais vêm das subdivisões da unidade, né, e a gente subdivide a unidade num número igual ao infinito de vezes, e repete isso, e a gente tem todos os números racionais que vêm daí. Mas aí qual é a reflexão que a gente tem? Pensando nessa reta como um modelo que represente todas as medidas, vamos pensar em segmentos, né? Todas as medidas de segmentos possíveis, como a gente já viu na aula passada, a gente tem essa pergunta aí, né, que eu sempre gosto de fazer, eu gosto de repetir ela em vários contextos, né, que eu acho que ela é muito importante. Mas como a gente já viu na aula passada, existem segmentos cuja medida não pode ser representada por um número racional, ou seja, existem segmentos que não são comensuráveis. Tranquilo? Desculpa, Sandro. Vamos falar comensurável. Grupo, certo? Ou é conjunto, né? Existem... Qual é tem essa coisa de grupo? Consenso, senso. Então, segmentos que não são comensuráveis, dois segmentos que não se medem entre si, que você não consegue. Então, quando você vai direto para o número racional, você tira essa ideia. Tem coisas que não são comensuráveis, ponto. Comensuráveis com um número racional, você está
você está colocando no racional quando a definição dele vem justamente disso. Isso. Aqueles pauzinhos que eu mandei a figura para você hoje. A medida, sim. Né? Então, A fração vem dessa história. Você não tem que fazer mais à frente, você resolve, em vez de você ser em vez de você ficar multiplicando um por um e outro por outro, para ver quem passa ou quem chega, acho que a fração vem disso. É uma forma de você ficar parado aqui, ver que um é 3 meios do outro e tudo mais. Sim. Então, quando eu falo comensurável, já é um conceito absoluto. É isso que eu queria falar. Não entendi direito. Como assim? Coisas comensuráveis. Que se medem entre si. Né? Isso. Que existem, que uma pode medir a outra. Mas medir nesse sentido da comensurabilidade, né? Medir no sentido de ter uma subdivisão comum. Porque comensuráveis, que não é comensurável, temos incomensuráveis, que seriam os irracionais. Sim, isso. É isso que eu estou falando. Então estamos falando a mesma coisa. Eu já acho legal, eu já estava pensando nisso em algumas aulas, né? Eu acho que essa pergunta reclama muito isso. Eu estava pensando no parágrafo da geometria euclidiana mesmo. A gente pensar o objeto ponto e o objeto reta na geometria são objetos diferentes, né? Apesar de serem definidos, tem os axiomas que como funcionam as relações entre eles. Mas se você ficar pensando, pega um segmento de reta. O segmento de reta é formado por pontos. Ok. Mas de quantos pontos eu preciso para fazer um segmento de reta? Aí você pensa, sobre uma reta, você tenta colocar um segmento de reta, você passar de pontos para um segmento contínuo é uma passagem que é um pouco extensa, né? Isso. Aí você pensa, parece que não importa a quantidade de pontos que você coloca ali, você nunca vai fazer algo contínuo. Porque o ponto não tem dimensão, o segmento tem dimensão. Então, de quantos pontos eu preciso para passar dessa passagem de pontos de reto para um objeto contínuo, assim? Eu acho legal, porque isso eu acho que reside justamente na passagem dos racionais para os irracionais, para os reais em si. Porque lá em qual você pode pegar infinitos pontos, o infinito é numerável, a linha que não importa. Você vai numerar, nunca vai passar para o objeto contínuo. É justamente quando você adiciona a propriedade da completude, né? Que é a propriedade não algébrica, mas topológica, que você consegue caracterizar o que é a continuidade, praticamente do contínuo e do discreto, né? Eu acho essa passagem muito bonita, até porque refletindo fisicamente assim, no nosso mundo não existe contínuo. Até porque quando a gente fala, quando a gente olha para uma mesa, ela parece contínua. Mas se a gente fosse investigar microscopicamente, a gente ia entender que a física hoje entende que está formada por partículas, átomos. O contínuo não existe, né? A gente pensar no contínuo hipoteticamente dentro da matemática, acho que é uma passagem muito bonita, assim, comparando assim, né? Então, isso na física é uma questão, não sei. Mas assim, o contínuo, o que é o contínuo? O contínuo existe como um objeto matemático abstrato. Agora, assim, qual é a natureza microscópica do universo é uma discussão. Isso é bem bacana, né, eu acho. Assim. Eu nem tinha ido tão longe quanto essa questão do átomo, mas nas últimas aulas que a gente estava falando de racionais, eu fiquei pensando que, na verdade, nós na física só trabalhamos com racionais. Sim, pois a gente acha que a gente trabalha com os reais, para a gente é uma aproximação, no fundo, né? Então, porque facilita a gente fazer um bando de coisas, na verdade, mas a gente só trabalha com racionais. Porque todo o processo de medir, a ideia de precisão implica finitude. Né? Precisão é finita. Então, eu mexeu muito com a minha cabeça isso, assim, me chocar, me deparar com essa constatação. Então esse diálogo com a física é interessante, né? Assim, mas calma, tem muitas coisas. Porque lógico também que ele está falando não é nem a questão de precisão, é a questão da física quântica mesmo, a natureza do universo microscopicamente, né? Isso também já é outra questão. Aí eu acho que já vai para os reais, pelo contrário, estou dizendo assim, tudo que se sabe que é real, né? Real é experimental, é mensurável, portanto. Então, toda medida tem um processo de precisão, que pode chegar a uma escala atômica, ou subatômica, 10 elevado a menos 15, menos 20 do metro. Não tem uma precisão finita. Então, tem essa conexão com o que ele disse. Agora, curiosamente, é isso. A mecânica quântica trabalha com objetos que estão no universo dos reais, do contínuo, portanto. Né? Para fazer previsões que, no fundo, né, só são comprováveis no universo dos racionais. Então, eu acho que volta para essa questão, no fundo, né? Você pode até falar, tudo bem, tem uma escala
mínima, digamos assim, né? Mas que pode não ser de um instrumento, mas pode ser da própria natureza da constituição da matéria. Exatamente. Né? E do próprio espaço, né? Assim. Só concluir. Mas, calma, rapidinho fala. Aqueles dois segmentos, o lado e a diagonal, não são comensuráveis. Não são comensuráveis. Calma, então, calma. É uma questão diferente de completude, é isso que eu queria dizer. Tá, então vamos lá. Vamos falar sobre isso. Tem, como eu disse, várias questões. Então, a gente pode pensar assim, nós queremos medir segmentos, né? Assim, a gente pode pensar que a gente quer medir qualquer grandeza, mas vamos, assim, só para fixar as ideias, restringir provisoriamente o nosso pensamento à medida de segmentos. Então a gente quer medir segmentos. O que quer dizer medir segmentos? Quer dizer compará-los, ver quantas vezes um deles cabe dentro do outro. Beleza? Certo? Então, no caso comensurável, o que a gente quer dizer? Qual é a primeira tentativa? É subdividir. Quando um não cabe um número inteiro de vezes dentro do outro, a gente subdivide e busca uma subdivisão comum. Ou seja, se a gente pensa em um deles como unidade, a gente busca uma subdivisão que cabe um número inteiro de vezes dentro do outro. Esse é o caso que os gregos chamavam de comensurável, beleza? Segmentos comensuráveis. Acho que todo mundo já entendeu isso, mas só para deixar claro que comensurável é sempre um segmento em relação ao outro, tá? Nunca é um segmento sozinho, porque na linguagem comum é assim, né? Quando fala uma coisa incomensurável, às vezes tem o sentido de uma coisa muito grande. Aqui não é isso, ele sempre se refere a uma comparação entre dois segmentos, beleza? Certo? Mas o incomensurável, ele pode ser uma coisa só, que não Não. é nada. Não, mas o incomensurável é sempre um segmento em relação ao outro, uma grandeza em relação ao outro, entendeu? Um só não é incomensurável. Se eu desenhar, por exemplo, se eu Qualquer coisa é desenhar... um, você pode chamar de um. Isso, exatamente. Se eu desenhar um segmento aqui, eu posso chamar isso de um, como o Bruno falou, certo? Agora, se eu desenho um quadrado, faz de conta, do qual esse segmento é diagonal, eu posso dizer que ele é incomensurável em relação a esse. Certo. Beleza? Então, um segmento sozinho não é nada. Chapados da proventa, desculpa. Tá. Todos estamos. Mas, tá, calma, mas ficou claro isso? Então, no caso de segmentos comensuráveis, o que quer dizer? Eles têm uma subunidade comum, tranquilo? E isso é equivalente àquela primeira linha da definição de proporção de Eudoxo que a gente viu na aula passada. E também a gente pode dizer que a comparação, a razão entre eles, pode ser expressa por meio de uma razão entre números naturais, ou entre aritmos na linguagem grega, beleza? Tranquilo? Pensando em comparar, em medida como comparação, né? Então eu quero medir esse segmento em relação a esse e comparar esses segmentos, beleza? Então, no caso comensurável, isso quer dizer que essa comparação entre esses segmentos pode ser expressa por meio de uma comparação entre números naturais. Tranquilo? Beleza? Se eu escrever isso aqui, por exemplo, assim, beleza? Eu posso dizer que esse segmento está para esse, assim como 2 está para 3. Um exemplo bem bobo, beleza? Certo? Então esse é o caso comensurável, tá legal? Que os gregos chamavam de comensurabilidade, né? E só para relacionar com aquela definição de Eudoxo. Isso quer dizer que quando eu multiplico esse segmento aqui por 3 e multiplico esse segmento por 2, os resultados serão congruentes. Beleza? Por isso que a definição de Eudoxo é assim. Tem aquela NA é igual a NB, beleza? Tranquilo? Certo? Aí a pergunta é, essa que está aí, mas dados dois segmentos quaisquer, isso é sempre possível? Achar uma subunidade comum? Então não. Na matemática contemporânea, né, os gregos chamavam isso de comensurabilidade, certo? E só, assim, também deixando claro que a gente está falando de dois campos teóricos, epistemológicos diferentes. Então, na matemática grega,
eles davam conta da comensurabilidade e da incomensurabilidade por meio de uma teoria de proporção. Qual é a diferença? Uma proporção para eles não era um número, e para a gente é. A gente representa a proporção por um número. Então, no caso da comensurabilidade, como é que a gente... na matemática grega eu poderia falar, eu posso expressar a comparação desses segmentos por meio da comparação entre dois números, nesse sentido. Esse está para esse, assim como o 2 está para 3. Só que esse 2 está para 3 não era uma fração, era simplesmente uma comparação que não tinha o estatuto de um objeto numérico. Então, na matemática contemporânea, a gente chama isso de número racional. Tá beleza? Certo? Aí tem a pergunta, isso é sempre possível? Não. Existem, que aí o exemplo é esse, que nós vimos naquela demonstração por Antifaes, na aula passada, que nesse caso não é possível. Certo? Então, se a gente não pode, se não é possível dar conta da comparação entre esses segmentos por meio da comparação entre números naturais, então como a gente dá conta disso? Essa é a pergunta. Na matemática grega, eles davam conta disso por meio daquela definição de Eudoxo, que a gente viu na aula passada. Na matemática contemporânea, a gente dá conta disso por meio do conceito de número real. E é essa construção que Dedekind tenta fazer. Beleza? Bia. Eu vou fazer um comentário, só que veio na minha cabeça agora, mas vou aproveitar a desculpa do Rodrigo, pode ser chapação de prova também. Tá. Não sei se é um bom exemplo esse negócio da incomensurabilidade, quando você está fazendo uma receita e você quer reduzir a receita, só que aí você fica com umas frações muito malucas, tipo assim, você pega um quarto, um quinto e um sexto de uma colher de sopa e você nunca consegue ajeitar a receita para ela ficar bonitinha. Eu não sei se esse é um bom caso, não sei se isso se aplica em incomensurabilidade. Então, no caso, quando você... Acho que tem até a ver com o que o Pedro falou, porque quando a gente opera fazendo a receita, é operar quanto fisicamente, né? É básico fazer uma experiência, assim, física. Então você está operando com as coisas, com aproximações racionais para as coisas, né? Assim. Está abaixo da precisão. O seu instrumento, o tamanho dele é muito grande para a precisão que você precisa. Exatamente. Isso. E essa precisão vai ser relevante para o bolo, né? Assim, se você botar, tipo assim, 2 xícaras de manteiga ou 15, vai fazer diferença. Mas se você botar 2 ou 2,001, então é um pouco... Uma observação, eu percebi que eu sou a única pessoa sem máscara. Você quer... Peço desculpas se alguém tiver um... Eu tenho. Eu fui pego surpreso com essa detente. Não quero, se tiver qualquer coisa. Eu tenho em casa, não sabia que tinha que usar. Não vou nem aparecer aqui para não... Tem uma recomendação. Pois é, não peço surpresa. Da reitoria. Obrigado. Fala. Peraí. A parte dura é para cima. E tem uma parte, é um arame. Aqui, aquela quebra aqui. Isso. Fala do... Não, era isso, eu estava super chateado aqui depois, porque me senti mal, estava era da máscara? quebrando aqui a regra. Não, eu falei, é sobre isso. Tá, então, aí vamos lá. Como eu estava fazendo essa animaçãozinha aí, a gente, e aí pegando a minha fala anterior no Jonathan, a gente pensa na reta como um modelo para representar todas as medidas de segmentos possíveis. A gente pode pensar assim. E aí como é que a gente preenche essa reta? Então, se que eu estou colocando ali é a diagonal do quadrado e colocando o lado no lugar da unidade, tá certo? Então, a diagonal do quadrado é um segmento, certo? Então a gente está pensando na reta e ela pode ser representada na reta. Então eu estou pensando na reta como um modelo que representa todos os segmentos, tranquilo? Beleza? Então, a demonstração que nós vimos na aula passada sobre a incomensurabilidade da diagonal do segmento do quadrado em relação ao lado, uma consequência disso é o seguinte: se eu for pegando qualquer subdivisão do segmento OA, que é o lado do quadrado, né, e multiplicando
essa subdivisão por qualquer número que eu quiser, eu nunca vou cair exatamente em cima daquele ponto ali. Tá claro, pessoal? Certo? Porque não tem nenhuma subdivisão do lado que multiplicada por algum número dê a diagonal. Isso que quer dizer ser incomensurável. Alguma dúvida? Alguém se perdeu nisso? Número natural. Número natural. Quer dizer, não tem como eu subdividir o segmento OA num número igual de vezes, dividir em N vezes, certo? E pegar esse segmento 1 sobre N de OA, multiplicar isso aqui por outro número N e cair exatamente em cima da diagonal, que eu não dei um nome, beleza? Tá claro? Isso que quer dizer ser incomensurável. Ali é um compasso aberto, né? Isso, exatamente. Que é para dizer assim, aquele segmento eu posso marcar, pensando na reta como um modelo, eu posso marcar aquele segmento na reta. Beleza? Então, a pergunta é, se eu quero pensar nessa reta como um modelo para representação de qualquer tipo de segmento, como é que eu preencho a reta? No sentido da construção formal. Então, no ponto onde eu estou assumindo o seguinte, eu já tenho os meus racionais construídos. Beleza? Que foi o que nós vimos nas aulas anteriores. Mas, esse exemplo, ele mostra que os números racionais não preenchem a reta, no sentido de que existem medidas de segmentos que não são atingidas por esse processo de subdividir a unidade em N partes iguais e multiplicar esse 1 sobre N por um número natural N. Beleza, pessoal? Ficou claro isso? Então, se eu pegar esse segmento unitário, que aí eu estou chamando de OA, né? Se eu pegar esse segmento unitário, dividir por qualquer número natural N e multiplicar isso por qualquer número natural N, pegando todos os números naturais N possíveis, ainda assim haverá medidas que não podem ser atingidas dessa forma. Então, beleza? Então é isso que nós queremos construir. Certo? Na verdade, a gente daqui a pouco vai concluir que não só não, como a maioria não é atingida dessa forma, a questão da enumerabilidade. E a gente vai ver daqui a pouco outra demonstração também para não enumerabilidade. Vitor, se você pegar qualquer segmento, qualquer medida, e multiplicar por qualquer proporção, você não vai conseguir chegar em todos os pontos. Isso, qualquer medida fixa. Porque você podia pegar a medida que fosse raiz de 2. Isso, exatamente, perfeito. Você beleza? não vai chegar em todos. Todo mundo entendeu o que ele falou? Porque eu estou fixando um negócio chamando de 1, mas em vez desse 1, eu poderia pegar o raiz de 2. Eu poderia pegar, em vez desse OA, eu poderia pegar esse segmento ali da diagonal, que seria o raiz de 2. E aí, multiplicando ele por qualquer número N, dividindo ele por o mesmo processo, eu não vou atingir todos os segmentos. Eu não vou atingir o raiz de 3, por exemplo. Você só atinge os que são comensuráveis à medida que você está. Exatamente. Beleza? Então, se eu partir de qualquer segmento fixo, por esse processo de subdividir e multiplicar, eu não vou atingir todos os segmentos. Beleza? Então, por isso também que a gente já falou, assim, tentando recapitular várias coisas que a gente já falou, que nesse caso comensurável, a medida se reduz ao processo de contagem, porque eu estou subdividindo e contando aquela subdivisão, tá legal? Certo? Então, a passagem, a gente pode pensar assim, dos números naturais para os reais, é sempre eu consigo uma mudança de unidade no qual eu vou contar. E igualar os denominadores é isso, né? Achar uma unidade comum, achar uma subunidade comum, tranquilo? Mas isso não atinge todos os números reais, quer dizer, todas as medidas possíveis, que nós chamaremos de números reais. Não importa quantas unidades diferentes a gente tomar, sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar alguma coisa, exatamente. Tranquilo? E aí daqui a pouco a gente vai ver também representação posicional, né, em outro que também tem a ver com isso. Um pouco por isso que o número real, um número irracional, ele tem representação infinita em qualquer base. Mas depois a gente vai falar sobre isso, que eu não me aguento. Tá?
Enfim, agora a gente vai falar várias coisas que tem a ver com isso. Mas todo mundo está situado nisso que eu falei até agora? Alguém está perdido em alguma parte? Beleza? Tá? Então, isso aí que a gente chama na matemática contemporânea de completude. A gente quer completar a reta, no sentido de preencher, no sentido dela ser um modelo que representa todas as medidas de segmentos possíveis, beleza? Tá? A gente fala, às vezes, de completude também como tapar buraco. Só que aqui mesmo, nessa disciplina, em turmas anteriores, que eu fui alertado, que eu concordo, que essa imagem também não é muito boa, né? Porque não é bem buraco. Porque buraco dá a impressão de que é uma coisa que tem algo do lado do outro, mas é... Então, a analogia buraco, não é que a gente não possa usar, mas a gente tem que usar alertando para a sua imprecisão, assim, digamos. Não é bem um buraco, no sentido de um buraco que a gente encontra na rua. Certo? Porque os números racionais são densos. Beleza? Quer dizer, a questão é que por meio desse processo aqui, de pegar um segmento, dividir por n, multiplicar por n, dá a impressão que vai preencher completamente a reta, porque isso fica denso, né? A gente vai, obviamente, daqui a pouco dar precisão matemática aí que eu estou falando. Só que, mesmo ficando denso, ainda faltam coisas. Então, a ideia de completar é identificar que coisas são essas que faltam. Certo? Você quer falar, Bruno? Quero, mas não agora. Por quê? Não, porque agora não tem calma. Continua um pouco. Tá. Beleza, pessoal? Bom, então isso é o que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou apresentar para vocês qual é a resposta que o Dedekind dá para isso. E como eu falei, não é a única construção possível, certo? Bom, aí, que eu acho que é importante, tem também uma coisa que a gente já falou na semana passada, que todas essas construções, elas têm uma estrutura comum, tá? Que é a seguinte: a gente começou com N, aí passou para Z, depois passou para Q e agora a gente vai passar para R, tá certo? Beleza? Em cada uma dessas passagens, o que a gente tinha? A gente tinha um objeto, um tipo de objeto pré-existente e a gente estava inventando um novo tipo de objeto. Tá legal? Certo? E sempre, em cada uma dessas passagens, a gente inventava um novo tipo de objeto e aí olhava para esse novo tipo de objeto que nós inventamos e uma parte deles se identificava com o objeto anterior, um tipo de objeto anterior. E outra parte era nova mesmo. Tá legal? Então, por exemplo, quando a gente passou de N para Z, qual foi o novo objeto que nós construímos? Foi classe de subtrações equivalentes. Tranquilo, pessoal? Certo? Aí a gente olha para essas classes de subtrações equivalentes. Uma parte delas a gente identificou com um objeto pré-existente, que era o objeto número natural. Beleza? Identificar, que eu estou falando, é no sentido do isomorfismo. Certo? De ter estruturas que se comportam da mesma forma. Beleza? Então a gente identificou. Então uma parte das subtrações equivalentes estão identificadas com os números naturais. Uma outra parte não. Essa outra parte não é um novo objeto mesmo, que a gente chama de número negativo. Inteiro negativo. Nesse caso aqui, beleza? Certo? Então, o que são, nessa passagem aqui, de N para Z, o que são as subtrações equivalentes? É uma forma de dar concretude, digamos assim, dar existência formal ao novo objeto que a gente quer inventar. Tá legal? Certo? Então a gente está, inicialmente, nos números naturais. A gente quer inventar um novo objeto. Como é que a gente dá essa existência? Como é que a gente constrói mesmo ele? A gente fala assim, vamos olhar para subtrações equivalentes.
Não sei se você quer ou precisa. Precisa, né? Eu diria. Porque tem algo que precisa um bom verbo, né? Assim, porque quer, parece que assim, quer, tipo assim, vamos inventar a raiz menos 1, né? Não é isso. A gente vai, porque a gente tem algo que, dentro da própria matemática ou nas aplicações, digamos assim, da matemática, que torna necessário inventar aquele novo tipo de objeto, beleza? Tranquilo, pessoal? Daqui para cá a mesma coisa. Então a gente constrói os números racionais para quê? Como? Como divisões equivalentes, classes de divisões equivalentes. Uma parte dessas classes a gente identifica com os números inteiros, que já existem nessa passagem. Uma outra parte não está identificada com os números inteiros, que é um novo tipo de objeto, que no caso aqui são os racionais não inteiros. Beleza? Então é sempre isso, sempre daqui para cá a gente tem a ideia de classe de subtração equivalente, tranquilo, que é, digamos assim, o artifício que a gente usa para dar existência ao novo tipo de objeto do qual a gente precisa, como o Bruno falou. Aqui a gente tem a classe de divisão equivalente, que é a mesma ideia, tranquilo? E aqui a gente vai ter o quê? Segundo a proposta do Dedekind, a gente vai ter o corte. Tranquilo? Então, os números reais serão os cortes. Tá? Só que uma parte desses cortes vai estar identificada com o objeto que a gente tem no momento, que são os números racionais. Com a outra parte, não. Então, essa parte que não está identificada com os números racionais vai ser um novo tipo de objeto que nós vamos chamar de número irracional. Tá legal? Nesse caso não vai ser mais uma classe de equivalência. Essa construção aqui não é por classe de equivalência, mas ela tem esse mesmo caráter. Mas esse caráter de inventar um novo, de algo que inventa um novo tipo de objeto. Nesse caso não é classe de equivalência. A construção por sequência de Cauchy, sobre a qual a gente vai falar daqui a pouco, é por classe de equivalência. Tá? Enfim, mas como é que aí a gente vai ter isso aí? Certo? Que é o que a gente vai fazer agora. Aí, aquele roteiro, né, que assim, eu já falei várias vezes, beleza? Que é igual aos outros, né, que é para dizer que não é só construir o número real como objeto, mas é construir como conjunto, mas é construir como estrutura, que é o nosso famoso corpo ordenado completo, e vamos começar vendo a construção do número como conjunto por meio dessa ideia de corte. Tá legal? Então, seguindo essa ideia aqui, certo? Daqui para cá, qual é a questão? A questão é assim, vamos olhar todas as subtrações possíveis, certo? Algumas têm soluções que são identificadas como naturais, outras não. Daqui para cá vamos olhar todas as divisões possíveis. Algumas têm soluções identificadas como números inteiros e algumas não. Daqui para cá é uma ideia diferente. Como eu falei, não é uma ideia algébrica, certo? Mas ela, embora seja uma ideia diferente, ela tem isso em comum, inventando um novo tipo de objeto, tá? Só que daqui para cá, o que o Dedekind vai falar? Ele vai falar o seguinte, vamos olhar para todas as maneiras possíveis de cortar a reta. Cortar no sentido de separá-la em duas semi-retas, uma para a direita e uma para a esquerda. Tranquilo? Certo? Todas as maneiras possíveis. Certo? Então eu escrevi aí que a gente tem a reta racional, porque eu estou pensando nessa reta onde só estão representados números racionais. Beleza? Que a gente tem que pensar nesse momento que a gente está, o nosso universo são os números racionais, certo? Só existem os números racionais, alguma dúvida? E aí, tendo esse universo, dentro desse universo, os números racionais representados na reta, essa é a pergunta que o Dedekind faz. Vamos olhar para todas as maneiras possíveis de cortar, nesse sentido de separar em duas semi-retas
essa reta racional aí, beleza? Tranquilo? Aí, o que ele vai falar é o seguinte, que isso aí que eu desenhei, essa bolinha aberta seria uma ideia de um corte, tá? Aí ele vai falar o seguinte, alguns desses cortes, que eu estou chamando de alguns desses cortes, eu vou escrever ainda a definição de... Isso, a definição de corte, tá? Que a definição, para ela dar certo, porque a gente quer, a gente tem que tomar alguns cuidados, tem que ter algumas coisinhas que a gente vai fazer com ela, tá? Certo? Mas, pensando por enquanto, que a ideia é o seguinte, eu quero separar essa reta em duas semi-retas. Tranquilo? Beleza? Para separar em duas semi-retas, na verdade, basta eu identificar uma delas, né? Porque a outra vai ser o complementar daquela. Tranquilo? Certo? Então, o que eu estou chamando de corte é só a parte que fica à esquerda. Tranquilo? É uma coisa sempre à esquerda, né? Assim. Mas poderia ser à direita também. Na verdade, escolher da esquerda não poderia. Mas assim, não é só porque tem uma pequena conveniência técnica de escolher isso, que depois eu vou falar o que é. Mas eu só quero dizer o seguinte. Calma, deixa eu me organizar. Porque eu estou misturando um pouco as coisas. Porque a definição de corte ela tem os detalhezinhos formais que a gente tem que entender, tá? Mas antes de entrar nisso eu quero dizer a ideia geral, beleza? Certo? A ideia geral é essa, eu vou olhar para todas as formas possíveis de separar a reta racional em duas semi-retas. Uma à direita e uma à esquerda. Tranquilo? Aí o que o Dedekind vai constatar? O seguinte, que existem duas maneiras, basicamente duas formas de fazer esse corte. Ou o corte pode cair exatamente em cima de um número, sendo que o número para a gente, no momento, só existem os números racionais, tá? Beleza? Tranquilo? Ou ele pode cair num não lugar, digamos assim, não em cima de um número. Tá tranquilo? Certo? Estão percebendo a analogia aqui? Isso é análogo quando eu falo assim, algumas subtrações são representadas por números naturais e outras não. Tá legal? Algumas divisões são representadas por números inteiros, sempre referindo ao que existe anteriormente. E outras não. Aqui, alguns cortes acontecem em cima do número racional e outros não. Então, esse outros não, que é um novo objeto que a gente vai inventar. Está fazendo sentido? Então, a ideia intuitiva, digamos assim, é essa. Agora, tem várias coisinhas que tem que ser ajustadas. Bia. Ele fala assim, então, vamos sortear aqui e cortar. Isso. Se cair em cima de um número que a gente conhece, show, senão, ferrou. Não, mas ferrou pra gente é bom, o caso. Que é o ferrou que ele quer. Certo? Mas é assim, ele vai olhar para todas as maneiras possíveis. Então, como existem muito mais irracionais, a probabilidade de ferrou é muito maior. Sim, mas a gente não sabe disso ainda. Tá. Na ordem que a gente está. Aí, como você disse, é contra a lei. Isso aí. Beleza? Mas é exatamente isso. Depois a gente vai ver isso. Na verdade, a probabilidade muito maior é de cair num não número, tá? Num não lugar. Mas tranquilo até agora? Beleza? Certo? E aí, ele vai falar o seguinte. Eu estou pegando essa notação aí que eu estou usando, é que está no livro, tá? Esse Z de R é como ele chama esse no livro do Cássio, que está lá. Certo? O Cássio do Marco Aurélio. Beleza? Tranquilo? Que é um livro que está lá em PDF disponível no Google Classroom, certo? Então ele vai falar o seguinte, essa letra Z não tem nada a ver com Z dos inteiros não, tá? É uma aleatória, poderia ser outra letra qualquer, certo? E por que será que escolhe Z? Porque o Z já é usado para inteiro. Não sei, eu não sei se essa notação não é uniforme não.
Mas eu botei Z porque no livro fazer, assim, só para ficar mais, mas poderia ser qualquer outra notação, tá? Então eu posso pegar, por exemplo, Z de meio. O que ele vai chamar de Z de meio? Z de meio é o conjunto dos x pertencentes a Q, tais que x é estritamente menor que meio. Tá beleza? Tá certo? Então, isso aí é um corte. Concordam? Tá beleza? Certo? Porque, o que é isso? O que esse conjunto é? Esse conjunto é uma semi-reta que fica do lado esquerdo. Tá certo? Que é tipo aquele desenho ali. Tranquilo? Certo? Então isso separa a reta racional em duas semi-retas. Uma para a esquerda e uma para a direita. Beleza, pessoal? Como é que faz um corte no vazio? Então, nós vamos ver agora, tá? Beleza? Mas todos concordam que isso aqui é um corte, embora não tenha escrito a definição de corte, mas assim, intuitivamente. Todos concordam que isso é um corte? Certo? Tranquilo? E só falando aqui, um corte, na verdade, segundo o que eu estou falando, ele seria assim, um par de semi-retas, tá? Mas eu só preciso identificar uma, porque a outra está automaticamente identificada. Por isso que eu vou sempre convencionar que eu vou identificar só a da esquerda. Mas é uma convenção, tá? Que a gente prefere na esquerda, mas poderia... Fala. Um corte é um subconjunto de racionais. Certo? É quando você coloca dependendo de cortes na forma, fica escrito faltando essa definição básica. Um corte nada mais é que um subconjunto de racionais. Isso. É um subconjunto de racionais, mas não é um subconjunto qualquer dos racionais. Né? Mas não é um subconjunto qualquer, mas é um subconjunto de racionais, isso, beleza? Então esse Z de R que está aí é um subconjunto de racionais. Tranquilo? Fala. Lembrando daquela história do teorema das partes, a gente mostrou que o conjunto das partes e o conjunto sempre é maior do que o próprio conjunto, sempre tem uma cardinalidade maior. A gente está aumentando a cardinalidade dessa forma. A gente está pegando tudo irracionais, passando irracionais e pegando subconjuntos irracionais. Mas não são todos subconjuntos. Não, mas a gente está pegando subconjuntos irracionais e chamando eles de números reais. Números reais, na verdade, vão ser subconjuntos irracionais. Sim. No final das contas, certo? Certo. Não só porque eu sempre me atrapalhei com essa história, o corte é um subconjunto. Exatamente. O conjunto de todos. De certa forma. O conjunto de todos os cortes. Todo mundo entendeu o que não falou? Um corte é um subconjunto de racionais. Tranquilo? Na verdade, assim, a princípio, que eu estava falando, um corte seria um par de subconjuntos racionais. Só que eu não preciso falar isso. Basta falar um subconjunto, porque o outro é um complementar dele. Ele está automaticamente identificado. Tá? Mas então um corte é um subconjunto, não é qualquer subconjunto racionais, mas é um tipo de subconjuntos racionais que tem determinadas características, que a gente vai escrever formalmente daqui a pouco, beleza? Então, o que a gente vai olhar já? A gente vai olhar para o conjunto de todos os cortes. O conjunto de todos os cortes, que é o que a gente vai chamar de R no final das contas, é um subconjunto das partes dos racionais. Beleza? Certo? Sim. Todo mundo está situado nisso? Quatro horas. Beleza? Certo? Tá. Então eu falei, isso aqui é um corte. E aí eu olho onde esse corte acontece. Qual é a referência, qual é a origem, digamos assim, desse corte. É o ponto meio. E eu posso fazer isso para qualquer número racional que será um corte. Tá legal? Agora que eu vou falar aquilo que eu estava falando antes, que o Rollins falou. Existem cortes que não acontecem no número racional. Tá? E o exemplo é esse conjunto que eu estou chamando de X aí. Tranquilo? Certo? Beleza? Então, o que é esse conjunto aí que eu estou chamando de X? Repara que ele também é um subconjunto de Q, tá? Como o Bruno falou. Que conjunto é esse? Por que tem essa união? Se eu pegar a primeira parte dele, né?
o conjunto dos x pertencentes aqui está que x2 é menor do que 2, pensando já, faz de conta que agora a gente já tem R. Em notação de intervalo, por exemplo, que conjunto seria esse? Seria aquele de menos raiz de 2 até raiz de 2. Menos raiz de 2 até mais raiz de 2, beleza? Tá legal? E aí eu estou pegando esse conjunto, vou desenhar aqui. O que eu estou chamando de x? Fala. Eu estou pegando de menos raiz de 2, menos raiz de 2 até mais raiz de 2, que seria esse conjunto aqui no meio, beleza? Tranquilo? E aí eu estou fazendo a união de x menor do que 0. Então eu estou unindo com esse rabo aqui todo. Tá legal? Certo? Concordam que isso aí é um corte? Só por racionais. Só para os racionais. Só existem racionais, tá? É o conjunto dos números racionais, tais que vale essas coisas aí. Alguma dúvida? Todos concordam que isso é um corte? Por que é um corte? Porque isso é um subconjunto de racionais que é uma semirreta para a esquerda. Complementar dele é uma semirreta para a direita. Beleza? Então todos concordam que isso é um corte no sentido intuitivo que eu estou falando, embora não tenha escrito aí definição de corte. Mas todos estão convencidos? Sim. Aí a pergunta é, qual é o lugar onde esse corte acontece? Aí não tem um lugar. Por quê? Porque não existe raiz de 2. Tranquilo? Certo? Então isso é um corte. A gente pode mostrar daqui a pouco, quando aparecer a definição de corte, a gente pode mostrar que isso satisfaz a definição de corte, beleza? Mas ele não acontece em cima do número racional. A gente não tem como determinar aquele Rzinho, né? É isso. Não existe exatamente um Rzinho de tal forma que esse X, que eu estou chamando esse conjunto aí de X, se escreva na forma Z de R, tá legal? Certo? Então, esse Z de X, esse conjunto, esse subconjunto de Q, definido daquela forma ali, que eu chamei de X, isso é um corte. Tá legal? Mas não existe. Eu posso demonstrar, tá? Isso aqui eu não demonstrei ainda, beleza? E também eu posso demonstrar que não existe R pertencente a Q, tal que X é igual a Z de R. Alguma dúvida? Onde Z de R seria aquilo ali. Por que não existe esse R? Porque o que eu posso demonstrar é que se existisse esse R, o que seria esse R? Seria o topo do corte. Seria o supremo dele, que a gente já vai definir o que é isso. Mas seria assim, né? A ponta desse corte, beleza? Por que não existe esse R pertencente aqui? Porque o que eu posso demonstrar, certo? Que eu não demonstrei ainda, mas o que eu posso demonstrar é que se existisse esse R, que seria esse pontinho aqui, esse R seria tal que o quadrado dele teria que ser igual a 2. Beleza? Por causa daquela definição ali. Tranquilo? Então, como eu já sei que não existe, eu não posso falar não existe raiz de 2, porque... Mas eu posso falar assim, eu já sei que não existe um número racional cujo quadrado seja igual a 2. Logo, não pode existir esse R. Porque ele teria que ter essa propriedade. Não existe tal número racional. Ficou claro, pessoal? Professor, pensando nessa linguagem de supremo, né? Eu não sei se eu já vi desse jeito em algum lugar, mas eu acho que falar que aquele R justamente é sempre o supremo daquele conjunto definido nessa forma, e que aquele conjunto ali não tem supremo nos racionais. Né? Esse conjunto não tem supremo nos racionais, exatamente. Tranquilo? Certo? A gente já pode definir supremo aqui. Tá? Então, essa observação é boa, certo? Todas as observações feitas até agora foram boas, tá? Mas essa também é boa. Mas beleza, pessoal? Alguém está perdido nisso aqui? Fala.
pensando assim, ele já sabia que tinha uma equação que x ao quadrado era igual a 2. Ele só não tinha definido o que era esse número ainda. Ele não sabia que o x ao quadrado era igual a 2. Por isso que ele não chama ainda o raiz de 2. Não, porque a gente tem que fazer aquele exercício que é o seguinte. A gente está, nesse momento, a gente está mergulhado dentro do formalismo, certo? A gente tem que, eu gosto de fazer essa, que eu inventei há 2 semanas atrás, assim, de fazer esse movimento de hora mergulhar, hora olhar de cima. Quando a gente está mergulhado dentro do formalismo, o que acontece? O que existe para a gente é só isso aqui. Não existe nada além, número, né? Não existe nenhum número além dos números racionais, beleza? Certo? Por isso que a gente é subconjunto de Q, tudo aqui. Por enquanto, quando a gente fala número, é número racional, não existe nada além disso. Beleza? Então, o que eu falei que a gente não pode falar raiz de 2? Porque eu já demonstrei, né, na aula passada a gente viu demonstrações de que não existe nenhum número racional cujo quadrado seja igual a 2. Quadrado eu posso definir, quadrado é multiplicação, né? Então não existe número racional cujo quadrado seja igual a 2, tranquilo? Certo? Aí qual é a questão aqui que eu não demonstrei ainda, mas o que eu poderia demonstrar, e a gente pode até depois demonstrar, é o seguinte, que se houvesse esse número racional aqui, certo? Que seria o supremo também desse conjunto X, ele seria tal que o quadrado dele teria que ser igual a 2. Então, como eu já demonstrei que não pode existir um número racional com essa propriedade, então eu concluo que ele não pode ser igual a z de R para nenhum R. Pertencente a quê? Beleza, pessoal? Certo? Bia e Érica, querem falar? Eu já vou falar, podendo ver a análise. E? Só olhando no tá escrito. Ah, tá. Tá, beleza? Certo, pessoal? Mas esses ainda não são os cortes reais, né, do DD15. São, só eu vou escrever a definição ainda, tá? Tá. Agora eu vou escrever a definição disso, mas a ideia do quadro DD15 é isso. Tá. Entendeu? Tá bom. A ideia do quadro DD15 é uma semi-reta à esquerda. É isso. Pronto. Só que a gente vai olhar o seguinte, essas semi-retas, quem é pegando agora o que o Jonathan falou, quem é o supremo delas? Algumas têm supremo e outras não. Entendeu? Então, essa x aqui, essa z de meio, ela tem supremo, que é meio. Essa x aqui não tem supremo, porque o supremo dela seria raiz de 2, só que não existe raiz de 2. Outras palavras, o supremo desse x aqui teria que ser um número cujo quadrado é igual a 2. Só que não existe esse número, nós já demonstramos. Fala. Eu queria saber o seguinte. Você tem os naturais, que a gente definiu aquela questão alternativa da axiomática dos conjuntos daquela forma, mas esqueçamos, começando dos naturais. Os inteiros são classes de equivalência de pares de naturais. Certo? Eu me esqueci o que são os racionais. O que são os racionais? São classes equivalentes de pares de inteiros. De pares de inteiros. E agora a gente define o número real como subconjuntos, alguns subconjuntos de racionais. Isso. É porque subjacente a isso tudo, então você tem a necessidade de fazer isso, porque esses subconjuntos aí, eles vão fazer coisas que os outros não faziam. Isso. Vão ter propriedades que os outros não tinham. E a gente precisa de objetos com essa propriedade para fazer coisas dentro da matemática. Então tem um objetivo de definir isso aí, que é fazer. Nesse caso você vai ter, talvez, tornar tudo comensurável. Você vai tornar tudo mensurável, né? Pois é. Você vai ter. Qual é a necessidade de fazer isso tudo que eu estou fazendo? Devagar, necessidade dos naturais do inteiro, você pegou um inverso aditivo. Depois multiplicativo. E agora? Então, agora então, justamente, agora não é mais algo de natureza algébrica, como ele falou. Quando eu cheguei nos inteiros, eu peguei uma coisa aditiva, depois eu peguei uma coisa multiplicativa. Agora, o que
provoca necessidade de representar medidas. Então, quando eu falo que a diagonal do quadradão é comensurável com o lado, que é a mesma coisa, equivalente a falar que não existe um número que ao quadrado seja igual a 2, certo? Quando eu falo isso, eu estou dizendo o seguinte: o objeto que eu tenho até agora, que é número racional, não é suficiente para representar qualquer medida de qualquer segmento. Então, qual é a necessidade? Para que eu estou fazendo isso? Qual é a necessidade de fazer essa construção? É porque eu quero representar, eu quero ter um objeto que me permita representar qualquer medida. Com esse objeto agora, você vai ter vai ter um anel com todos com complementos, com ordens e tudo mais, e vai chegar com o Supremo, que vai ser o corpo do real. Isso, sim. Beleza? Tá? É isso, Bruno? Não, só porque a gente fica, o corte é isso, mas você não sei para que ele é, por que ele é isso. Se você pegar sequências de convergentes de racionais, também é objetos então, que teriam a mesma propriedade. Então, o meu objetivo é esse. Qual é a necessidade? A necessidade é que eu quero um objeto que represente medida de qualquer segmento. O corte é o único caminho para fazer isso, não é o único. Existem outros caminhos equivalentes. O outro é por meio de sequência de Cauchy, a gente já vai falar sobre isso, tá? Beleza? Depois vocês vão me dizer qual ideia vocês acham mais fácil e mais difícil. A ideia de corte ou a ideia de apresentar isso. Beleza? Hã? As duas são difíceis de apresentar, assim. É. Enfim, mas daqui a pouco vocês dizem o que vocês acham. Mas olha só. Aí, pegando a ideia de supremo que o Jonathan falou, a gente já pode definir supremo aqui, tá? Lembrando que a gente está, o nosso universo é Q, não existe nada além dos números racionais, mas isso não nos impede de definir supremo, tá legal? Porque para definir supremo, tudo que nós precisamos é a relação de ordem, mais nada, tá legal? Então, o que é supremo? Supremo é a menor das cotas superiores. Alguma dúvida? O que é cota superior? Cota superior, obviamente, de um conjunto, tá? Então, vamos olhar para esses conjuntos aqui. Por exemplo, o Z de meio e o X, certo? O X é aquele que está ali escrito. O que é cota superior de um conjunto? É um elemento, no caso, um número racional, que é o nosso universo de números racionais, que seja maior ou igual a todos os elementos daquele conjunto. Tá beleza? Então, por exemplo, Z de meio. Tipo assim, 50 é uma cota superior disso aqui. Tranquilo? Certo? Qual é a menor das cotas superiores? Meio. Tá legal? Então, meio é o supremo desse conjunto. Tranquilo? Agora, se eu olhar para o X, qual é a menor das cotas superiores? Não tem. Por quê? Por que não tem? Ela seria o raiz de 2, mas como o raiz de 2 não está lá, não existe para a gente ainda, o que vai acontecer? Qualquer cota superior que eu pegar para esse conjunto, eu posso escolher uma outra cota superior que é menor do que aquela e ainda é cota superior. Beleza? Desse conjunto. Então não existe a menor. Então esse conjunto aqui, como o nosso universo é Q, esse conjunto aqui, ambos são limitados superiormente, beleza? Por que eles são? Quem quer ser limitado superiormente? É que existe uma cota superior. Então ambos são limitados superiormente. Só que esse aqui tem um supremo e esse aqui não. Tá legal? No final dessa construção, a gente vai demonstrar que quando eu acabar essa construção, não vai mais acontecer isso. Eu vou ter assim, todo o conjunto limitado superiormente terá um supremo. Por quê? O que impede de ter um supremo? É que o lugar onde deveria estar o supremo pode não existir. Pode ser aquela medida que não existe, que é o caso da raiz de 2. Beleza? Como eu vou incluir todas as medidas possíveis, então eu vou eliminar essa possibilidade.
Então, todo conjunto limitado superiormente vai ter um supremo. Então, esse enunciado que eu acabei de falar, que é chamado propriedade do supremo, é uma maneira de identificar, de dizer que aquele conjunto é completo. Beleza? Certo, pessoal? Existem outras maneiras, que eu vou falar depois. Toda a sequência de Cauchy converge, etc. Beleza? E aí, tá de boa? Tá? Depois, quando eu acabar de construir R, eu posso usar a notação de intervalo, né? Então, isso aqui vai ser um intervalo e isso aqui vai ser um intervalo tal, beleza? Só que eu não posso escrever isso ainda porque não existe isso aí, tranquilo? Beleza? Tá. Então agora vamos escrever a definição de corte, a definição formal de corte, agora que nós já entendemos a ideia, tranquilo? Porque eu não posso escrever esse meio dessa forma, notação de intervalo, porque para escrever a notação de intervalo eu preciso ter o supremo. Como eu não tenho necessariamente o supremo, eu não posso escrever essa notação, tá legal? Show? Então a definição de corte é o seguinte. Então o que está escrito ali? Corte é, como a gente já falou várias vezes, um subconjunto de Q dos racionais, só que não é qualquer subconjunto dos racionais. É um subconjunto dos racionais que tem certas características, é um tipo específico de subconjuntos racionais, tranquilo? E o que eu quero dizer com aquela... com essa definição é que um corte é um subconjunto dessa forma, só que eu não posso escrever isso, porque esse A, como o meu universo é aqui, esse A pode não existir, porque esse A é justamente aquilo que eu estou tentando construir. Tá legal? Enfim, vou até apagar, porque é proibido isso aqui. Então aquilo ali é uma maneira de descrever esse conjunto sem escrever dessa forma, tá legal? Então, a condição 1 é mais simples, né? Só para que ele não é vazio nem o conjunto todo. A condição 2, o que é a condição 2? Eu vou explicar o que essas condições querem dizer e por que elas são necessárias, tá legal? A condição, agora a gente já está entrando na definição formal, beleza? Como é que a gente captura essa ideia? A condição 2 está dizendo que ele é uma semirreta inferior, tá legal? Beleza? O que a condição 2 está dizendo? Que um conjunto será um corte se acontecer o seguinte. Se eu pegar qualquer elemento, se eu escolher um elemento qualquer do conjunto, então todos que estão à esquerda dele também pertencem ao conjunto. É isso que a condição 2 diz. Posso apagar isso aqui tudo, né? Então a condição 2 fala isso. Um conjunto A será um corte se sempre que eu pegar um elemento de A, um elemento P pertencente a A, beleza? Vou botar essa bolinha aqui para representar. Qualquer outro Q que eu escolher em qualquer lugar aqui à esquerda de A também pertencerá ao conjunto. Então, sempre que o conjunto pega um elemento P, ele pega todo mundo que está à esquerda de P. Isso eu posso pegar qualquer P pertinho daqui. Beleza? Certo? Alguma dúvida nisso? Então, a condição 2 é a ideia de uma semirreta inferior. Só para lhe dizer, tudo correu bem. A gente editou as provas dos cadernos e tudo está nas mãos do Ulisses. Depois eu te envio o PDF da prova. Valeu. Abraço. Obrigado. Prova de seleção do mestrado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Agora,
Então a condição 2 é a própria ideia mesmo de corte como semi-reto inferior. A condição 3, ela é mais sutil, digamos assim, tá? Mas, por que ela é necessária? Então, o que ela diz? Ela diz o seguinte: se eu pegar para que um conjunto seja um corte, ele tem que satisfazer a seguinte coisa: para qualquer elemento pertencente a ele, eu consigo um outro que é maior do que esse que ainda está nele. Tá legal? Não existe um máximo. Não existe um máximo. Em outras palavras, ele é um intervalo aberto. Certo? Então, essa condição 3, ela exclui os intervalos fechados. Tá legal? Beleza? Então, essa condição 3, se eu pegar esse conjunto aqui, ó, ele é um corte, concorda? Mas se eu pegar esse conjunto aqui, beleza? Ele não é um corte. Então, a condição 3 exclui esse conjunto da categoria dos cortes, beleza? Tá tranquilo? Certo? Então, porque ele não satisfaz isso. Porque eu posso pegar, se eu olhar para esse conjunto aqui, eu pegar P igual a meio, o que eu tenho? O P pertence ao conjunto, mas não existe nenhum elemento Q maior do que esse P igual a meio que ainda pertence ao conjunto. Certo? Tranquilo? Então essa condição 3, ela coloca isso aqui como corte e isso aqui não. Por que isso, tudo bem? Essa 3 aí é porque... Então, primeiro eu estou explicando o que ela quer dizer, agora eu vou explicar por que ela é necessária. Tá? Ela é necessária pelo seguinte: porque eu quero que para cada número racional esteja associado um único corte. Entendeu? Então, se não fosse essa condição 3, um número racional meio e qualquer outro número racional, ele determinaria dois cortes, um aberto e um fechado, digamos assim. Mas eu quero que cada um, porque depois eu vou fazer aquela inclusão de Q em R. Então, o que eu vou fazer? O conjunto dos números reais será o conjunto de todos os cortes. Uma parte desse conjunto eu vou identificar com os números racionais. O que é identificar? É fazer um isomorfismo. Tá legal? Para fazer esse isomorfismo, eu preciso que tenha uma bijeção. Tranquilo? Certo? Uma bijeção entre o quê? Entre os números racionais e um pedaço dos cortes. Tá legal? E a gente fez os naturais com os inteiros? Exatamente. E que nem a gente fez os inteiros com os racionais. Então, para depois eu conseguir fazer isso, eu preciso que cada número racional identifique um único corte. Entendeu? Então eu tenho que ou excluo isso ou excluo isso. Beleza? Certo? Ficou claro isso? Então a condição 3 ela serve para isso. Beleza, pessoal? Então, com essa condição 3 aí, aliás, com essa definição composta por essas três condições, o que eu vou ter até agora? Eu vou ter que alguns cortes são associados a números racionais. E cada número racional determina um único corte. Mas existem cortes que não são determinados por números racionais, que é o exemplo desse x que está ali. Então, essa definição, ela nos dá isso. Beleza? Que é tudo que eu preciso. Ficou claro? Sim? Tá na boa? Certo? Então, basicamente é isso. Deixa eu ver correção. Beleza? Hoje é terça, né? Tá. Quinta a gente acaba isso. Ai, tô cansado. Isso aí. Mas enfim, não acabou a aula não, tá? Então, estamos juntos.
gente fez prova hoje. Teve prova, vocês estão inspirados. Novas histórias. Aí se tem uma coisa que a gente não está mais inspirado. E como foi a prova? Foi definitivamente uma prova. Ela foi. Cara, é difícil. Poderia ter mais tempo. Ah. Acho que as questões foram. Eu acho que esse foram interessantes, foram justas. Acho que Só fez a unha 2? Alguém fez a 3? Alguém fez a 3? Não. Ninguém fez a 3. Nem os historiadores? Eu nem vi isso. Mas era para escolher? Era 3 questões e a gente escolheu 2. Todo mundo escolheu 1 e 2. Você? escolheu 1 e 2 também. Qual era 3, então? Qual era 3? Tem uma prova aqui. Deixa eu ver. Ai, nossa, morre. Esse é só o texto já foi da questão. Só no final. A pergunta é pequena, que ele dá um texto base pra gente se inspirar, né? Ai, gente, mas Quando um problema de geometria era considerado resolvido de maneira científica? Acho que se ele omitisse o texto e deixasse só as perguntas, seria bem melhor, né? Ah, legal, muito bacana essa questão 3. Como é que faz? Eu não sei, não. Isso me lembra bem com a noção de exatidão, né? Porque... Eu achei que essa questão era que dava para desenvolver menos, assim. E aí eu fiquei com muito medo de faltar coisas fazendo essa questão. Basicamente a ideia é que na Grécia é uma construção geométrica, né? E Dedekind, o que ele vai falar? Que as construções geométricas são inexatas, num certo sentido, né? Num sentido de exatidão, que era bem ali do século, não sei que século é esse, sei lá, enfim. Mas que, então por isso que descrever um conjunto por uma equação de coordenadas e ela resolver o problema, né? Assim, basicamente é isso. Esse lugar seria meio que o Descartes, né? O Descartes. Mas na Grécia Antiga não sei se a gente tem essa resposta. Agora eu acho que todo mundo fez a unha 2 e aquela meio que se completa. Então assim, quem escreveu muito na unha, aí a coisa era assim, vídeo em questão 1. Então, mas para Descartes, identificar um círculo, por exemplo, é dizer x2 mais y2. Que círculo é esse? Eu não sabia, era para os gregos. Não, mas para os gregos não tinha x2 mais y2. Quando era considerado que era resolvido? Quando você tinha uma construção com recompasso. Você mostra uma construção. Existe uma construção que encontra tal segmento. Você mostra uma construção que convive com o segmento. Só que Descartes vai falar que isso é inexato, isso é impreciso. Enfim, acho que é isso, né? Posso estar falando disso. Na matemática de hoje, por exemplo. Isso que eu falei, eu acho que talvez você desse mais margem para viajar, seria mais simples. Não, aí o cara tá falando assim, de lugar vai para errar, é Europa 2. Certo, Eu não quero nem pensar nessa nota. Na matemática de hoje, por exemplo, é uma construção geométrica com desenho, não é aceito como prova de nada. Exatamente. O Descartes vai falar disso. Dois que é na Aí tem uma coisa. Tem uma coisa que é muito bacana assim, com Descartes, né? Assim, que depois Leibniz vai criticar esse sentido de exatidão de Descartes, né? Porque nesse sentido de exatidão era tudo algébrico. Então, na verdade, Descartes tem um processo para construir retas tangentes que basicamente ele acha aquilo que se chama círculo osculador, que é o círculo que melhor aproxima a curva. Só que ele acha isso por meio da comparação dos coeficientes algébricos. Então só serve para curvas polinomiais, basicamente. E aí depois não serve para curvas transcendentes. E aí por isso que Descartes vai falar que é necessário um processo para resolver o problema das... Descartes não, Leibniz. Para resolver o problema das tangentes, é necessário um processo de limite, assim, um processo de aproximação infinita, né, que é o dx sobre dy dele. Né, isso é muito legal. Enfim. Mas só para esclarecer, vou voltar aqui. Descansou? Descansei. Não, porque essa é a parte mais, assim, que é entender a ideia de coordenada de Dedekind, beleza? Acho que essa é a parte mais cansativa mesmo, mais difícil. Essa é a definição formal? Então? Essa é a definição do formal. Dedekind. Sim. Tá.
Dor do Elequino, não sei se eu descrevi exatamente assim, porque tem toda aquela questão de anacronismo e tal, mas é essa. Basicamente é essa. Então, só recapitulando, a condição 2 caracteriza um corte com uma semirreta à esquerda. A condição 3 elimina os conjuntos fechados como cortes, porque eu preciso para que cada número racional determine um único corte, e não dois, porque sem isso um número racional teria associado com dois cortes diferentes, tá legal? Então, feita essa definição, eu estou nesse pé. Eu tenho que cada número racional determina um único corte, porém existem cortes que não são determinados por números racionais, que é exatamente o que eu preciso, porque aí esses que não são, vão ser os novos objetos que eu vou chamar de números irracionais. Certo? Professor, fala. Posso fazer um comentário aqui? Claro. É porque ali no outro... Ai, meu Deus. No outro slide, estava falando do... Esse? Não sei. Esse. Talvez. Esse é isso. Não tá falando nada. Esse. É porque ele, né, tipo assim, se é racional a gente corta de um jeito, se é irracional a gente corta de outro. Mas aí isso pressupõe que você já sabe quando é irracional. Então, porque a maneira certa de falar não é essa. Existe um jeito de cortar que está associado, que é determinado por um número racional, certo? Mas existem outros cortes que não podem ser descritos dessa forma. Beleza? Dessa maneira que eu falei, eu não estou pressupondo a existência do número racional. Mas aí no caso, de qualquer forma, o corte não... Aliás, o corte não, né? Onde acontece o corte, digamos assim, ele não faz parte do corte. Não. Onde acontece o corte, ele não faz parte do corte em si, mesmo no caso dos cortes racionais, entendeu? Mas é porque, não sei, na minha cabeça isso você só faz diferente porque você sabe que não dá para fazer de outro jeito. Então, aí tem a questão de você estar imerso no formalismo e estar olhando de fora, tá? Mas olha só, vamos pensar assim, a gente está imerso dentro do formalismo. Olha esse cara aí que eu chamei de X, esse conjunto que eu chamei de X. Para dizer que esse conjunto, que é um subconjunto de Q, beleza? Para dizer que esse subconjunto é um corte, eu não preciso pressupor raiz de 2, entendeu? Certo? Eu vou demonstrar que eu não fiz isso, que é chato pra caramba. Mas eu posso demonstrar que esse conjunto satisfaz essas três propriedades. Beleza? Certo? Para isso, então, isso eu vou afirmar que esse conjunto é um corte. Tá legal? Eu vou ser capaz de afirmar também que esse conjunto, embora ele seja um corte, ele não é determinado por nenhum número racional. Beleza? Então, repara que eu não estou... então não importa muito qual é a faca que você vai usar para cortar, o que importa é que você está cortando. Isso. Exatamente. É como se fosse aqueles casos, por exemplo, se a gente pegasse aquele primeiro corte ali, né? E aí, supondo que não fosse racional, que fosse inteiro ali, o lugar onde acontece o corte não faz parte daquele conjunto. Aí eu ia pegar, por exemplo, se fosse x menor que meio e eu estou nos inteiros, aí seria tipo de 0 para baixo, no caso. Sim. Eu não ia considerar que chega de perto. Ô Vitor, por que é a condição 1? Tá, calma. A condição 1 é... Calma, peraí. Mas olha só. Esse conjunto X, ele serve para constatar, é claro que esse conjunto eu estou falando 1, mas tem infinitos. Mas eu só preciso dizer 1, certo? Para que ele serve? Poderia ser, em vez de 2, ele poderia ser 3. Beleza? X, 2 menor do que 3, por exemplo. Mas esse conjunto X, ele serve para constatar o seguinte, que nem todo corte é determinado por um número racional, no sentido supremo dele ter um supremo. Beleza? Então, repara que do jeito que eu estou fazendo essa afirmação, eu não preciso pressupor a existência de raiz de 2. Eu não estou me referindo à raiz de 2.
que eu estou falando é, não existe nenhum número racional que esteja na extremidade superior desse corte. Convenceu? Convenceu. Certo? Então não estou pressupondo. Agora, isso é se eu olhar de dentro. Se eu olhar de fora, tem a intencionalidade. Eu já sei onde eu quero chegar. Certo? Então eu não inventei aquilo aleatoriamente por uma sorte louca, deu certinho, né? Porque já foi inventado para dar certo. Beleza? Então por isso que eu acho bacana ter essa clareza. Quando a gente está olhando dentro, porque aí como é que a gente organiza formalmente e qual é a intencionalidade do formalismo, que é quando a gente olha de fora. Beleza? Certo? Agora, por que a condição 1? Porque se eu tivesse só a condição 2 e a 3, beleza? Esses conjuntos vazio e que, eles satisfazem a condição 2 e a 3. Certo? Principalmente no vazio é por vacuidade. Vamos pensar o que é mais concreto? O conjunto que satisfaz essas duas propriedades, concordo? Se eu pegar um número racional, qualquer número racional menor do que ele é um número racional. E se eu pegar qualquer número racional, existe um cara maior do que ele, que ainda é um número racional. Beleza? Certo? Então, só escrevendo, eu quero que um corte seja uma semi-reta. Só escrevendo as condições 2 e 3, eu não excluo vazio e que. Então, eu preciso excluí-los explicitamente. Professor, eu acho que não tem muito a ver, mas eu lembro daquele negócio do conjunto aberto e conjunto fechado, né? Quando faz a definição, é vazio e R está conjunto aberto e ser fechado ao mesmo tempo. É mesmo que perde sentido da ideia, né? Da definição. Se deixar essa possibilidade. Mas no caso, nesse caso aí a gente deixa essa possibilidade. Vazio e R são os únicos conjuntos. Por que vazio e que não podem ser cortes? Por que o vazio e que não pode ser corte? Porque eu quero que um corte seja uma semi-reta, eles não são, não tem a cara. Aí é a intencionalidade da definição, né? Eu sei, está faltando mostrar que isso aí, só que soma, multiplicação, define essas coisas. Sim, não, é agora que a gente vai fazer. Fala. A minha questão é, ainda sobre esse primeiro item, né? Se a gente ainda tivesse os racionais, ele se encaixaria porque ele na propriedade 2, 3, por ele ser numerável. Porque eu fico pensando nessa questão do infinito, assim. Não é por ele ser numerável, é simplesmente pela natureza da relação de ordem, entendeu? Porque olha só, a condição 2 é o quê? Que qualquer número, faz de conta que eu considerasse A, esse conjunto A igual a Q, beleza? Certo? Eu vou pegar qualquer elemento, se eu pego um elemento P pertencente a A e pego qualquer Q menor do que P, esse Q também pertence a A. Então, a mesma coisa é 3, entendeu? Se eu pego um P pertencente a A, existe um Q maior do que P que ainda pertence a A. Então, porque é só por causa da relação de ordem, não tem a ver com a enumerabilidade, entendeu? Certo, Lucas? Beleza? Simplesmente isso, que eu preciso excluir eles, tá? Certo? Pode continuar? Agora, tem isso aí, assim, isso aqui basicamente eu já falei, tá? Nossa. Certo? Isso é aquele desenho que eu falei aqui. Beleza? Classes, coisas dos objetos bizarros, assim. Mas quando a gente passa dos números tá certo. Quando a gente passa de N para Z, o que é o número inteiro? Ele é uma classe de subtrações equivalentes. E aí é sempre isso. Alguns eu identifico com o conjunto anterior e alguns não. Tá? Bom, isso aí que eu já falei, né? Ali é uma classe de pares de números inteiros. E aqui um corte é o quê? Um subconjunto de racionais. Certo? E aí a ideia de objetos bizarros é que eles nascem com uma cara que é muito pouco diferente daquilo que nos é familiar. E aí é como se ao longo da construção nós fôssemos meio que modelando, assim, não identificando a cara deles. Que é o que acontece, na verdade, os racionais já nascem menos bizarros, né? Mas os inteiros e os reais nascem muito bizarros. Por quê?
nessa construção, quem que é o número real? É um subconjunto de quê? Isso é muito diferente daquilo que a gente está acostumado a pensar. Então a gente vai tentar ajustar isso com o nosso pensamento, digamos assim. Não como os bolsominions fazem, né? Tentam ajustar a realidade ao pensamento deles, mas de uma outra forma, beleza? Certo, pessoal? Tá? Quando a gente fez a construção de Z, isso ficou porque eu até falei, o que é um número, lá na construção de Z, um número inteiro nasce como uma classe de pares de números naturais, que é uma coisa bizarra no sentido de ser diferente daquilo que a gente está acostumado. Qual é o teorema que dá a cara dos números inteiros? É aquele teorema que diz que todo número inteiro é ou um natural ou um simétrico de um natural. Então isso que dá aquela cara, porque esse teorema diz o seguinte, eu só preciso de um símbolo de simetria. Beleza? Então aqui é isso que eu quero dizer, que ao longo da construção a gente vai conseguindo, como se fosse uma imagem em ação, né? A gente vai conseguindo identificar quem é esse cara, beleza? Certo? Aí tem essa parte aí que é chata pra caramba, e que eu vou passar chata no sentido dela ser muito técnica, e que eu vou passar muito batido nessa parte, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, é que, enfim, precisa de uma ordem, que é o seguinte, o que eu vou mostrar agora? Eu vou mostrar que R é um corpo ordenado. O que significa mostrar que é um corpo ordenado? Primeiro, eu vou precisar definir, né, porque até agora a gente construiu só como conjunto, né? Isso que eu quero dizer. Nosso objetivo aqui não é definir só como conjunto, é definir como estrutura. Então agora que eu tenho, o que é R? É o conjunto de todos os cortes. Tá? Agora eu vou começar a colocar atributos em R. Tá legal? Beleza? Que atributos são esses? Uma estrutura algébrica e uma relação de ordem. Duas operações e uma relação de ordem. E vou demonstrar propriedades, certo? Demonstrar essas propriedades, que são 9 propriedades algébricas, que caracterizam R como aquilo que a gente chama de corpo. Ou seja, ele é um anel comutativo com unidade sem divisores de zero. Beleza? Tranquilo? E vou mostrar que ele é ordenado. Vou mostrar não, assim. Mas a gente teria que mostrar que ele é ordenado, que são aquelas 6 propriedades da relação de ordem. Isso constitui R como um corpo ordenado. Então esses são os próximos passos. Beleza? E aí, isso aí as demonstrações são muito, não só as demonstrações, como as definições são muito chatas, tá? Mas o que é mais importante é entender que eu preciso desse passo, beleza? Tranquilo? E aí no final, isso vai ser importante porque, olha só, eu vou mostrar que R é um corpo ordenado. Então, algebricamente, vamos dizer assim, R tem a mesma classificação, digamos assim, de que? Algebricamente ele tem as mesmas propriedades de que? Ele é um corpo ordenado, certo? Ou seja, ele é um anel comutativo com unidade sem divisor de zero, com uma relação de ordem monótona em relação às duas operações. É isso que é ser um corpo ordenado. Então ele se comporta da mesma forma de que? O que diferencia R de quê? É uma propriedade topológica, que é a completude. Tá? Beleza? Então vamos lá, depois a gente vai voltar a falar disso. Bom, então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que definir as duas operações. Tá legal? Certo? E tem que definir a relação de ordem e mostrar as propriedades. Então eu vou só mostrar assim, bem panoramicamente. Como é que a gente define a adição? Certo? Entre cortes. Beleza? Então eu estou desenhando ali 2 cortes que eu estou chamando de A e B. Beleza? Tranquilo? Definir a adição entre 2 cortes é razoavelmente fácil. Tá? Como é que eu vou definir? Eu vou definir assim, ó.
A, B pertencente a R. O que eu estou chamando de R? É o conjunto de todos os cortes. O que é um corte para mim até agora? É um subconjunto de Q, que satisfaz aquelas três condições, tá? Então, esses cortes A e B são subconjuntos de Q daquela que tem aquele desenho ali. Eles são semi-retas à esquerda. Tá legal? Agora, eu quero definir soma desses objetos. Tranquilo? Para definir soma, como eu falei, é razoavelmente fácil, entre aspas, tá? Só esclarecendo assim o sentido da palavra fácil, porque eu sempre falo que é proibido falar fácil, tá? Mas aqui eu estou usando a palavra fácil para relativizar, porque as outras coisas que vêm depois são muito mais difíceis. Então é nesse sentido. Nesse caso, a ignorância é uma benção. Então, olha só. O que eu vou... Peraí. Tá, calma. Então, o que eu vou definir? Olha só. Eu vou pegar... então, esse corte A, ele é um subconjunto de Q que é formado por todos aqueles elementos ali, ó. Então, esse P que eu estou colocando ali seria um elemento... Isso é chuva, né? Tá. Então, esse P que eu estou colocando ali é um elemento genérico do corte A, tá certo? E esse Q que eu estou colocando ali é um elemento genérico do corte B, tá legal? Certo? Então, quando eu pego qualquer elemento de A e somo com qualquer elemento de B, eu vou obter um novo conjunto. Esse novo conjunto eu vou definir como a soma desses dois cortes. Tá beleza? Por exemplo, só para ver se está fazendo sentido. Se eu pegar um corte aqui no 2 e um outro corte aqui no 3, beleza? Tranquilo? Então eu vou somar um elemento qualquer daqui com um elemento qualquer daqui, concorda? Beleza? E eu vou pegar o conjunto, então esse aqui é o conjunto que eu estou chamando de A, esse conjunto eu estou chamando de A, esse conjunto eu estou chamando de B. Então eu vou pegar o conjunto C, que é formado pelo resultado dessas somas, por todos os resultados das somas de qualquer elemento aqui com qualquer elemento aqui. Dá para ver intuitivamente que se esse conjunto A ele tem 2 como supremo, esse conjunto B tem 3 como supremo, e eu vou pegar todas as somas possíveis, o resultado disso terá 5 como supremo. Beleza? Porque esse P aqui eu posso chegar infinitamente perto do 2. Esse aqui eu posso chegar perto do 3. Então quando eu for somando isso, o resultado vai ser 5. Beleza? Pensa em máximo mesmo. Assim. Pega esse elemento P, é qualquer elemento menor do que 2. Então ele pode ser 1,9. Esse elemento Q é qualquer elemento menor do que 3. Ele pode ser 2,9. Quando eu somo 1,9 com 2,9, vai dar quanto? 4,8, certo? Beleza? Então, como esses elementos aqui eles estão limitados, embarreados superiormente pelo 2, isso aqui pelo 3, a soma deles vai no máximo até o 5. Entendeu? Pega um cara pertinho do 2 e um cara pertinho do 3. Isso vai dar algo pertinho do 5. Mas eu nunca vou conseguir algo maior do que o 5. Não sei se a gente pode chamar assim, mas intuitivamente é algo como trabalhar no limite. Sim. Pode pensar assim. Tá de boa. A gente já tem isso daquelas propriedades da relação de ordem definidas com a adição dos racionais. Você tem o P menor que 2 e Q menor que 3, P mais Q menor que 5. Sim, isso. Só que você pode falar isso no caso dos cortes racionais, né? Esses cortes podem ser não racionais, entendeu? Mas é isso, exatamente. Mas a ideia é essa. Beleza? Fala.
só complementando o que você falou de pensar como limite, assim, né? Eu acho que só de pensar como limite a gente já começa a conduzir aquela outra construção de R como limite de sequência, né? Sim, Eu acho que são as sequências de Cauchy, né? Que é justamente você pensar como limite de sequência que conduz essa construção de R. Exatamente, é. Já a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas deu para perceber isso aí? Certo? Então é assim que a gente define a adição, tá? Beleza? Então por isso que eu falei, é razoavelmente fácil, mas o que é chato pra caramba? É o seguinte, que eu falei que um corte é um subconjunto de Q, concorda? Mas nem todo subconjunto de Q é um corte, tá? Eu quero definir a soma, e daqui a pouco eu vou falar do produto também, mas eu quero definir a soma entre dois cortes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que o resultado dessa soma entre dois cortes seja um corte, tá? Porque eu quero definir a soma assim, ó. Beleza? O que é esse R? Esquece o R que vocês conhecem. O R é o conjunto de todos os corpos, tá? Beleza? Então, o que eu sei? Eu sei que A e B são cortes. Tranquilo? E a partir do A e do B, eu estou construindo um conjunto C definido dessa forma. Mas eu tenho que mostrar que esse C também é um corte. Para eu poder ter isso aqui que eu quero. A soma de dois cortes é um corte. E aí eu copiei, colei no livro, essa é a demonstração. Essa demonstração, ela não é difícil, ela só é chata. Porque tudo que você tem que pegar o tempo todo nessa construção, você vai querer mostrar que determinada coisa é um corte. Para fazer isso, você tem que mostrar sempre que ele vai satisfazer aquelas três propriedades da definição de corte, entendeu? Então é bem chato. Certo? Que existe um P, existe um Q, não sei o que lá. Tá legal? Beleza? Tranquilo? E obviamente isso vem do fato de P e Q serem cortes. Tá legal? Certo? Enfim. Aí, essa é a definição de soma. Certo? Aí ele vai provar que satisfaz as três propriedades de corte. Exatamente. Então essa demonstração aí é provar que satisfaz as três propriedades de corte, beleza? Ou seja, o que é esse ômega ali? É porque ele está usando o ômega para R, provisoriamente, depois ele vai chamar de R, mas esse ômega que está ali é o R, tá? Não, que você falou P e Q são corpos. Não, P e Q não, tá? A e B, A e B são cortes. Então o que esse teorema diz? Esse teorema diz o seguinte, que se A e B são cortes, então o conjunto C, definido daquela forma ali, também é um corte. É isso que esse teorema diz, satisfaz aquelas três condições. Uma vez demonstrado esse teorema, eu posso definir aquele conjunto C como a soma de A e B, porque eu quero que a soma de dois cortes seja um corte, tá? Então, uma vez demonstrado aquele teorema, eu posso escrever essa definição. Tá legal? Beleza, pessoal? Aí agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos super felizes para tentar escrever a definição de produto. Por que super feliz? Porque uma vez que nós escrevemos a definição de soma assim, beleza? Que é o que está escrito ali, tranquilo? Aí o que isso nos dá a ideia? Vamos fazer a mesma coisa para escrever a definição de produto. Beleza? Vamos tentar escrever o produto assim. Isso vai dar certo para produto? Não, porque isso aí não vai ser um corte, porque isso aí vai ser todos os meus racionais. Porque eu vou pegar os negativos, porque esse A e esse B vai ter números negativos. Então, se eu multiplicar, por que eu quero? Eu quero
eu gostaria, né, meu objetivo é que eu multiplicasse, é que o produto disso aqui fosse 6. Tranquilo? Então o que eu queria é que se eu multiplicasse qualquer coisa aqui tivesse menor do que o 6. Só que não acontece isso, que eu posso multiplicar menos 2 por menos 2 mesmo vai dar mais 4. Não, isso não serviu porque eu queria, né? Assim, eu quero algo maior. Menos 5. Isso, menos 2 menos 5 vai dar mais 10. Então, essa ideia que eu usei para definir, por isso que eu falei que é fácil relativizando, entendeu? Porque essa ideia que eu usei para definir a soma não vai servir para definir um produto. Todo mundo percebeu isso? Tá? E aí tem vários caminhos, né? Mas eu tenho que dar uma volta danada para definir um produto, tá? Então, uma maneira de definir um produto tem mais de um caminho, mas assim, só para deixar claro que tem que dar uma volta danada para definir um produto. Por isso que essa construção é chata. Certo? Mas um caminho para definir um produto é o seguinte, isso aí é para dizer que não dá certo, tá? Beleza? Isso aí eu já escrevi. Já vou acabar. Certo. Então isso aí não dá certo. Uma maneira de definir um produto é o seguinte, primeiro definir a relação de ordem, tranquilo? Aí, definir a relação de ordem, por outro lado, é fácil, porque a relação de ordem é a própria inclusão, tá beleza? Como é que eu determino, por exemplo, aquele corte A e aquele corte B ali, como é que eu determino quem é menor? Menor é estar mais à esquerda, concorda? Então, é simplesmente dizer que um está contido no outro. Beleza? Tá? Tranquilo? Então, a relação de ordem é simplesmente a relação de inclusão, já vem de graça. Por isso que eu falei no começo que era mais conveniente usar os cortes como as semirretas à esquerda. Porque aí já corresponde diretamente à relação de inclusão, tá legal? Aí, rapidinho, só para acabar. Que aí depois eu não vou voltar essa parte que ela é chata. Só preciso entender isso. Porque depois, na aula que vem, a gente vai usar isso aí. Todo mundo ficou claro que a maneira de dizer que um é menor do que o outro é simplesmente dizer está contido. A é menor do que B se A está contido em B, ponto. Alguma dúvida nisso? Porque aí o que eu vou fazer? Aí, beleza, definir a relação de ordem. Aí, eu vou definir módulo, porque aí eu tenho a relação de ordem, aí já posso falar em positivo e negativo, tá beleza? Certo? Porque eu tenho a relação de ordem, fala maior do que 0, menor do que 0. Tranquilo? Aí eu vou definir módulo, da mesma maneira que a gente define módulo, normalmente, na educação básica. Tranquilo? E com essa ideia de módulo, eu defino multiplicação assim, ó, que coisa horrível. Porque aí eu vou definir caso a caso, tipo, regra dos sinais mesmo. Quando é 2 positivos, quando é positivo ou negativo. Então, olha a volta que eu tenho que dar para definir multiplicação. Deu para ver isso? Quando todo mundo perguntar como é que é a regra dos sinais, eu não vou gostar disso aí. Tá. É horrível isso esteticamente, né? Mas é só para falar que essa construção, quando você vai fazer a mesma construção, é muito técnica, entendeu? Então, o meu objetivo aqui era entender a definição mesmo de corte. Tranquilo? E aí depois entender que a gente precisa fazer essa construção, mas sem botar a mão na massa na construção, tá? Já que a gente vai lidar com o módulo aí, é uma pergunta talvez muito imbecil. Porque a gente está falando de módulo para incluir regra de sinal, certo? Para botar caso a caso. Caso eu considerasse como um dos cortes, como sendo o módulo do corte inteiro. Daria certo, não? Então, o módulo de um corte é um corte, entendeu? Sim, sim, mas eu digo, por exemplo, aí a gente pegou um corte que está no 3, e aí eu tenho os negativos, certo? Isso. Se eu pensar em multiplicação, nesse corte ali de baixo, eu considerar apenas o módulo de todos os elementos dele, Isso. a multiplicação funciona. Sim, funciona, mas então,
essa gambiarra justamente que essa Constituição faz. Para passo a passo vai desenvolver isso aí. Isso. Na verdade é o seguinte, essa Constituição funciona se eu pegar só a parte positiva, entendeu? Isso, sim. Então é basicamente isso que ele faz. E aí é uma fala. Não, já acabei, pode falar. A gente faz essa forma complicada para definir um produto porque a gente está construindo os reais com cortes de DD. Se a gente fosse fazer com coxinhas, é diferente. Sim, ia ser tudo. Coxinha é mais elegante. Não vai entender nada. Quer dizer, eu não entendi nada na graduação. De coxinha? Tá, então você vai entender aqui. A gente vai falar daqui a pouco de coxinha, tá? Então, rapidinho. Como eu falei, coxinha mais elegante, certo? Então, por que eu estou fazendo? Porque precisa tanta gambiarra. Agora, por que eu estou fazendo por corte de DD15 e não por sequência de coxinha? Apenas, que aí o Bruno vai falar que eu sou careta, porque é apenas o seguinte, para falar de sequência de coxinha, eu tenho que definir sequência antes, aí tem que definir convergência antes e só depois fazer a constituição, entendeu? Porque agora, depois da aula de quinta-feira, aí vai ficar mais parecido com esse plano de análise convencional, que a gente construiu R. Agora a gente faz sequência, de continuidade, todas as coisas. Sequência de coxinha eu tenho que dar essa volta. Eu tenho que definir convergência em Q, e aí depois construir R, e depois definir de novo convergência em R. Aí fica um pouco irregular, assim, entendeu? Enfim. Mas aí é isso, a gente vai... Agora a gente está nessa situação aí, a gente tem que R. Na verdade, isso tudo que a gente fez seria demonstrar esses dois teoremas, né, que R é um corpo e que R é um corpo ordenado completo. E aí na próxima aula a gente vai fazer essa parte aí, que é a inclusão de Q em R, né, que é aquela ideia do isomorfismo, que é igual das outras construções, que é aquilo que eu falei várias vezes. A gente vai ver que um pedaço de R se identifica com Q e um pedaço não. Então a gente vai dizer que R tem uma cópia isomorfa de Q contida dentro dele. Beleza? Isso aí é tranquilo. E aí, a parte mais emocionante, que a gente vai... Que é a parte mais emocionante assim da disciplina, talvez. Que a gente está... Como eu falei agora há pouco, a gente tem Q e R, ambos são corpos ordenados. Então, o que diferencia Q de R? É a propriedade de completude. Beleza? Então, a gente vai demonstrar na quinta-feira que R é completo, no sentido de que, aquilo que eu falei no começo da aula, que em R, todo conjunto limitado superiormente tem um supremo. Beleza? Certo? É isso. Isso aqui é muito rápido, tá? Acho que eu nem vou fazer isso, mas é aquela ideia igualzinha a outra, tá? Nem botei os desenhos, mas é aquela coisa cópia isomorfa, beleza? Isso aí, tem um isomorfismo. Tranquilo? Que é uma bijeção que preserva as operações e preserva a relação de ordem. Tá claro? É idêntico das construções. Eu posso pular isso aí, né? Pode, na quinta-feira. A gente vai fazer. Não aguenta mais essa parte. Não, isso aí não é meio chato, não, porque é repetitivo. Aí a gente vai fazer esse teorema aqui, tá? Corpo subconjunto não vazio, limitado superiormente como se fosse o supremo, que é a propriedade suprema. Então isso aí a gente vai começar a falar de completude. Certo? Então é isso. Valeu, pessoal. Até quinta. Até quinta. Valeu. Valeu, mais. Na quinta, eu e o Watson, a gente tem uma tela. Aí vai cair no Para onde? Claro, né, filha? Vai pegar os dois. Amém? Amém. Tá na hora que a gente vai ficar na aula. Não, vai Vocês vão comer? Então eu vou guardar, deixar dentro da minha sala e deixar a chave de vocês na fila do rodejão. Valeu, gente. Alguém vai para agora?
sabe não? Então eu vou ter que te mostrar. Ele sabe, mas eu mostro lá rapidinho. Eu não vou pro centro. Vou me manter na zona.